acaso você ou alguém que você conhece anda sentindo sede com muita frequência? Vontade de urinar a toda hora, desânimo, sonolência, câimbras, dificuldades visuais? Se você observou esses sinais ou sintomas, pode até não ser nada, mas pode ser diabetes. E isso exige cuidados especiais. Embora o diabetes ainda não tenha cura, ele pode e deve ser controlado. No programa de hoje, vamos saber o que é, quais são os sinais e sintomas e o que podemos fazer para evitar ou controlar o diabetes. Para entender o que é diabetes mellitus, primeiro é preciso conhecer um pouco do funcionamento do nosso organismo. O corpo humano pode ser comparado a uma espécie de usina, que processa e transforma os alimentos em energia e calor. Esse processo se chama metabolismo. Você já deve ter ouvido falar disso. Proteínas, carboidratos, gorduras, sais minerais, tudo passa por esse processo para que o organismo possa funcionar direito. O pâncreas, um órgão localizado logo atrás do estômago, é o responsável pela produção de algumas enzimas e hormônios que atuam no metabolismo. Um desses hormônios é a insulina. A produção de insulina é regulada de acordo com a quantidade e a qualidade dos alimentos. Alguns nutrientes, principalmente os carboidratos, encontrados nas massas, nas farinhas e em tudo que contém açúcar, acabam sendo transformados em glicose, que é a principal fonte de energia do nosso organismo. Agora, a glicose também é o principal estímulo para a secreção da insulina. Isso quer dizer que sempre que a glicose aumenta no sangue, uma mensagem chega ao pâncreas determinando a liberação de insulina. A insulina, por sua vez, faz com que a glicose entre nas células e seja usada como fonte de energia. Isto regula a glicemia, que é a concentração de glicose no sangue. O aumento da taxa de glicose no sangue recebe o nome de hiperglicemia. Quando essa taxa de glicose cai abaixo do normal, ocorre a hipoglicemia. Hiper significa mais e hipo quer dizer menos. O excesso de glicose ou hiperglicemia é que vai causar os sintomas e as complicações do diabetes. Em alguns casos, ela pode levar à desidratação e até ao coma, que é um exemplo de complicação aguda do diabetes. Com o passar do tempo, a hiperglicemia provoca alterações em todo o organismo, comprometendo a circulação e o sistema nervoso, causando problemas irreversíveis, principalmente no cérebro, no coração, nos rins, nos olhos, nas pernas e nos pés. Estas são as chamadas complicações crônicas do diabetes. Eu tinha 7 anos quando eu descobri que era diabético. Eu comecei a tomar muita água, emagreci muito. A visão também se prejudicou um pouco. Minha mãe se preocupou, estava com todos os sintomas da diabetes. Ela me levou no hospital. Descobri através de exame de rotina. Existem dois tipos principais de diabetes. O tipo 1, que acontece com mais frequência nas crianças e nos jovens, e o tipo 2, mais frequente em adultos. Agora vamos começar falando sobre o diabetes tipo 1, que costuma aparecer de uma hora para outra. Veja quais são os sinais e sintomas desse tipo de diabetes. Na criança ou jovem com diabetes tipo 1, o nível de glicose no sangue fica sempre elevado e é fácil perceber os sintomas. Os principais são perda de peso, fadiga, desânimo, falta de apetite, sede excessiva, vontade de urinar a todo instante, irritabilidade e infecções que podem aparecer nos rins, na pele, na garganta ou como abscesso dentário. Se você perceber isso em alguém, recomende uma consulta imediata ao médico. Ele vai pedir alguns exames e, se for mesmo diabetes, a criança ou o jovem terá que fazer uso de insulina, praticar exercícios físicos regularmente e adotar uma alimentação controlada. A família desse jovem ou dessa criança também vai precisar receber algumas orientações sobre o diabetes e seus sintomas, sobre o tratamento e sobre os cuidados necessários com a alimentação. O Brasil é o 6º país do mundo em número de diabéticos, segundo a Organização Mundial de Saúde. Estima-se que existam 300 mil crianças e jovens com diabetes em nosso país e os estudos comprovam que essa é a segunda doença crônica mais frequente na infância e na adolescência. Agora, se a criança ou adolescente que tem diabetes tipo 1 não se cuida, o que pode acontecer, doutor? A característica do diabetes é a glicose elevada. E ela permanecendo elevada, isto é, sem um bom controle, ela faz um envelhecimento precoce da circulação da pessoa. E como é feito esse controle? Esse controle, especificamente no diabetes tipo 1, do jovem, do adolescente,
é feito com insulina. Então, insulina é o hormônio que naturalmente faz a queima da glicose, faz que a glicose se transforme em energia para que a pessoa consiga levar uma vida normal. A hipoglicemia, que é o efeito colateral mais grave do uso de insulina, aparece quando a pessoa sente suor frio, fome muito acentuada, palidez, tremor, e é o único momento que, sob orientação médica, a pessoa pode usar o açúcar, que a pessoa diabética pode usar o açúcar. Para quê? Para que a glicose suba novamente a um nível adequado e a pessoa consiga, posteriormente, ingerir uma refeição para evitar que a hipoglicemia persista. Além de reconhecer os sintomas da hipoglicemia, é importante saber como agir quando ela se manifesta. A primeira providência é dar algum líquido contendo açúcar ou mel para a pessoa beber, ou então fazer com que ela chupe uma bala ou coma algum doce. Depois, ela deve comer um pão, biscoitos ou uma fruta. Em casos mais sérios, quando o diabético desmaia ou perde a consciência, é preciso aplicar imediatamente glicose hipertônica na veia ou usar o glucagon injetável e levá-lo a um serviço de saúde. Quando esse tratamento é feito de forma correta, a pessoa se recupera depois de 10 a 15 minutos. Mesmo recuperada, ela deve se alimentar para evitar que a hipoglicemia se repita. Bom, esse é o tratamento mais imediato, mas o ideal é saber como prevenir a hipoglicemia. Procure respeitar os horários das refeições. Exercícios devem ser praticados 1 ou 2 horas depois do jejum, do almoço ou do jantar. Se isso não for possível, procure fazer um lanche 10 ou 15 minutos antes de se exercitar. Evite exercícios nos horários do pico máximo de ação da insulina e fique atento aos sinais e sintomas da hipoglicemia. Agora vamos ao diabetes tipo 2, que afeta os adultos. A obesidade ou excesso de peso tem relação estreita com esse tipo de diabetes. Só para você ter uma ideia, 80% das pessoas que têm diabetes tipo 2 são obesas. Mas não é só a obesidade que provoca essa doença. Os fatores hereditários e o sedentarismo também podem contribuir para o seu aparecimento. Doutor, por que é tão importante a pessoa descobrir o mais cedo possível que tem diabetes? Porque as consequências da glicose elevada, da glicose no sangue alta, leva ao envelhecimento da circulação. A partir do diagnóstico, iniciando um programa de alimentação adequada, de exercício físico, para modificar para contribuir para que a glicose novamente caia na circulação. Além disso, é bom ressaltar que no serviço público existem equipes multiprofissionais, com médicos, assistentes sociais, enfermeiras, nutricionistas, para fazer a orientação da pessoa que tem diabetes. Na verdade, não existe outra escolha. Se o diabético quer ter boa qualidade de vida e afastar as complicações, certamente terá que mudar o seu estilo de vida. Dar adeus aos cigarros e às bebidas alcoólicas, trocar os alimentos ricos em sal, gorduras saturadas de origem animal e açúcares por vegetais e alimentos ricos em fibras, além de praticar exercícios físicos regularmente. Em cerca de 80% dos casos, deverá também fazer uso de medicamentos para evitar as complicações do diabetes. Doutor, quando se fala em exercício físico para o diabético, isso significa que ele está livre para fazer qualquer tipo de exercício? Sim, o diabético está livre para fazer qualquer tipo de exercício, inclusive o exercício físico de grande esforço, mas aí em situações especiais e com orientação especial. As pessoas costumam perguntar o seguinte: por que o fulano leva a mesma vida que eu, é obeso, vive estressado, não faz exercício, come de tudo e não tem diabetes, e eu tenho? Olha, não há ainda uma resposta científica para isso, mas os médicos já sabem que existem certos fatores de risco. Além da obesidade, da vida sedentária e do estresse, quem tem diabéticos na família, mais de 40 anos de idade, pressão alta, colesterol e triglicerídeos altos no sangue, deve se cuidar. No homem, a impotência sexual é também um forte motivo para que ele procure um serviço de saúde e faça exames para saber se é ou não diabético. Mulheres grávidas com mais de 25 anos ou que já deram à luz bebês que nasceram com mais de 4 quilos, ou ainda aquelas que tiveram abortos e filhos nascidos mortos, também precisam ficar mais atentas. Durante a gravidez, a mulher deve controlar regularmente o peso, a pressão arterial e o nível de glicose no sangue para evitar o chamado diabetes gestacional.
O risco maior é para as grávidas com mais de 25 anos de idade e que ganham muito peso durante a gravidez, com um acúmulo de gordura na parte central do corpo. Quem já teve aborto espontâneo, casos de diabetes na família ou diabetes gestacional em outra gravidez, também está na faixa de risco. É preciso ter mais cuidado ainda. Os amigos, a família, os vizinhos e os colegas de um diabético devem estar conscientes das necessidades impostas pelo diabetes, em termos de alimentação e de estilo de vida. Assim, podem evitar situações que o levem a quebrar a dieta, consumindo alimentos e bebidas que prejudicam a sua saúde. O diabetes pode e deve ser controlado. Existem inúmeras maneiras e facilidades que tornam o convívio do diabético com um tratamento muito mais simples. Mude alguns de seus hábitos de vida e viva bem melhor. Todas as pessoas devem se informar melhor sobre o diabetes, não só para evitar os riscos, mas também para compreender o que acontece com os diabéticos. Às vezes, um jovem diabético é tratado como alcoólatra ou usuário de drogas porque teve uma crise de hipoglicemia. E quantos casais já viveram a maior crise porque o homem ficou impotente? E a criança diabética que precisa sair da sala várias vezes para fazer xixi e a professora não deixa? Tudo isso acontece por falta de informação sobre o assunto. Bom, eu tinha mais ou menos uns 20 anos de idade e comecei a ter um sintoma que é característico da diabetes. Muita sede e urinar muito. Aí, até um pouco tardio, eu resolvi procurar um médico. Procurei um médico, comecei a fazer os exames, mas antes mesmo dos exames, só pelos sintomas ele descobriu que eu estava diabético. Existem pessoas que têm um problema de miopia, uma deficiência na vista. Então ele tem que usar óculos para poder resolver o problema dele. O diabético é uma pessoa que tem uma deficiência no pâncreas. O pâncreas não produz insulina. Então, em vez dele usar óculos, ele tem que tomar uma injeção e fazer uma restrição de alimentação. Então, isso eu coloquei na minha cabeça desde o começo. Eu não sou doente, eu tenho uma deficiência. Isso me ajudou muito a enfrentar a situação. Mudar a vida, mudar de vida. Este é o grande segredo da convivência com o diabetes. Se você, algum parente ou um conhecido seu tem diabetes, é bom saber que há cientistas no mundo inteiro fazendo pesquisas, aperfeiçoando os medicamentos, as formas de controle e buscando a cura definitiva. Além de procurar um serviço de saúde logo na primeira suspeita, o diabético precisa se cuidar, controlando a alimentação e praticando exercícios físicos. O diabetes é uma companhia muitas vezes incômoda, mas suportável. Se for o seu caso, faça a coisa certa. Cuide-se e viva legal. Se você quiser maiores informações sobre esse assunto ou sobre qualquer outro tema ligado à saúde, Disque Saúde. 0800 61 1997. A ligação é grátis. Viva Legal conta com o apoio do Ministério da Saúde.